Bom, você continua acompanhando aqui as audiências públicas da Lei Orçamentária Anual. Esta aqui é a última desta parte da manhã, né, de terça-feira. Terça-feira as audiências só são realizadas na parte da manhã, porque à tarde a gente tem a sessão ordinária, diferentemente dos outros dias da semana, segundas, quartas e sextas, que dá para fazer as audiências da LOA tanto de manhã como à tarde. Aqui ao meu lado está o secretário Rodrigo Barros, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e as outras siglas todas, que é SD7, né, uma secretaria muito grande. Secretária, como eu tenho perguntado para todos que têm vindo aqui conversar comigo, eu só peço para falar resumidamente qual é a área de atuação da Secretaria, o que exatamente a Secretaria faz, pode fazer, se é a tal da Secretaria Meio, se é a tal da Secretaria Fim, até onde vocês podem ir e algum destaque que você queira dar, que você vai falar aqui depois com mais profundidade para a gente poder antecipar para quem está acompanhando nesse momento. Obrigado por falar com a gente. Leandro, primeiro que é um prazer estar aqui com vocês, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Hoje a gente está aqui para poder, primeiro, contextualizar tudo que aconteceu este ano já e mostrar o porquê a gente apresenta o planejamento de 2018. Dentro do planejamento de 2018, é importante dizer que a gente tem sempre a função de trabalhar programas, projetos e ações. E é isso que a gente vai apresentar aqui hoje. Quais são os principais programas da SD7, os projetos e as ações? Qual o grande objetivo da SD7? O grande objetivo é fomentar o desenvolvimento econômico do município. E isso fomenta a geração de empregos, melhora a qualidade de vida. A gente tem alguns pontos que eu diria que são cruciais. O primeiro deles é o Aprende, que é o apoio regionalizado ao empreendedor, que é um programa importante da Secretaria, onde a gente quer, na verdade, descentralizar o atendimento ao microempreendedor individual e também ao pequeno empreendedor. Veja você, Leandro, que se você morar, por exemplo, na região do Bom Sucesso ou no Taboão, quando você quer ser atendido pela prefeitura, você tem que vir até o centro. E esse é um grande problema. A gente tem o Fácil Empresarial localizado aqui. Só que o Fácil Empresarial, ele serve para formalizar o atendimento a esse empreendedor. O programa Aprende, ele vai dar apoio a esse empreendedor de forma descentralizada. Portanto, o primeiro posto avançado vai acontecer agora, no mês de novembro. A gente deve, até o final de novembro, na verdade, inaugurar o nosso espaço. E ele é para orientar, formalizar e qualificar o empreendedor. Então a gente vai dar muito mais apoio em parceria com o Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro neste nosso programa e a gente vai descentralizar. A primeira região a descentralizar é a região do Bom Sucesso, através do shopping ali no Pimentas, e depois disso a gente vai para Taboão, a gente vai para Vila Galvão, a gente vai para Ponte Grande e a gente pretende ter até o final do ano que vem 7 postos avançados. Um segundo grande programa, eu diria que é o programa que fomenta a inovação no município. Se você prestar atenção, Leandro, a gente está vivendo um momento de desindustrialização no mundo, né? A indústria de transformação ela está sendo substituída e não é diferente na cidade de Guarulhos. Se você olhar para os últimos 4 anos, a gente perdeu mais de 20 mil empregos só na indústria de transformação. Desses 20 mil, a indústria que mais recuperou foi a indústria de serviços. A gente quer fomentar a competitividade da indústria de transformação no município. Como é que a gente faz isso, Leandro? A gente precisa fomentar a inovação. E a gente fomentar a inovação, a gente precisa fomentar o ensino superior, porque a gente precisa qualificar a nossa mão de obra. Então, uma das coisas que eu acho que são centrais na nossa proposta de inovação e que faz parte de uma política de inovação é a nossa lei de incentivos fiscais, que antes ela fomentava indústria de transformação e transporte. A partir de agora, a lei que vai chegar aqui para os vereadores nessa casa, ela vai buscar fomentar, além da indústria de transformação e de transporte, ensino superior, para que a gente atraia, na verdade, instituições de ensino superior. Hoje a gente tem 40 mil alunos no município. A ideia é que a gente vá a 100 mil alunos nos próximos 4 anos, né? Além do ensino superior, a gente quer fomentar também uma outra questão que é serviços e startups. A gente percebe essa transição, que é o que a gente chama de Rust Belt para Brain Belt. Rust Belt são as cidades mais rústicas, com a característica da cidade de Guarulhos. E Brain Belt é a cidade do conhecimento, que é o que Guarulhos está se transformando. E aí isso está na nossa diretoria de tecnologia. E aí a gente tem um programa de Smart Grid, que é pensar uma cidade mais inteligente. E a gente vai começar a fazer isso a partir da PPP de iluminação, que é uma PPP que vai trazer infraestrutura para que a cidade possa pensar um smart grid, uma cidade mais inteligente no seu futuro. Maravilha, secretário. Então a gente vai acompanhar agora esses detalhes, né? Na verdade era só para a gente fazer aqui uma pílula, mas você já deu bastante detalhe. Longa. A gente vai acompanhar mais os detalhes agora. Obrigado e boa audiência. Obrigado, um abraço a você, um abraço a todos que nos assistem. Até mais. Obrigado. Então você acompanha aí, já foi uma pílula até bem detalhada, né? Mas agora você vai acompanhar com mais profundidade aqui ao vivo e depois a gente volta para fazer o resumo no final. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bom dia a todos.
Há número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2018. Projeto de Lei 5.027 de 2017, a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Projeto de Lei de número 5.026 de 2017 e o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021. Projeto de Lei 4.331/2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 20 minutos para sua explanação e, em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convido o secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, Rodrigo Barros, a compor a mesa. Também convido o secretário adjunto, Martinho Riso. Tranquilo. Claro. Seja bem-vindo, secretário Rodrigo Barros, secretário adjunto Martinho Riso. Eu, nesse momento, passo a palavra ao secretário para convidar a sua equipe técnica a compor a mesa. Muito bom dia a todos. Presidente, bom dia. Vereador Wesley, em seu nome, quero cumprimentar a todos os vereadores desta casa, agradecer pela recepção e tenho certeza que a gente tem uma agenda produtiva para poder apresentar a nossa LOA e principalmente o planejamento do ano que vem. Eu posso convidar os nossos diretores da ST7? Então, quero convidar aqui o nosso diretor de inovação, Marcelo Rezende, Relações Econômicas, Adam Cubo, Assuntos Aeroportuários, Marcela e Ricardo Balcone do Turismo. Por favor, venham até aqui para que a gente participe junto desta mesa. É isso, presidente. Seja bem-vindo, tudo bem? Bem. Sejam todos bem-vindos. Secretário, vai haver alguma apresentação por parte da secretaria? Sim, temos uma apresentação. Então, passo a palavra ao secretário Rodrigo Barros para fazer a sua explanação. Posso utilizar o púlpito? Por favor, fique à vontade. Oi, agora sim. Bom, então reforço meu bom dia a todos e a todas. Eu quero dizer, na verdade eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente fez esse ano e aí como é que a gente está projetando o ano que vem. Esse é o nosso slogan da SD7, o poder nas mãos das pessoas, é o que a gente acredita, é o que a gente vibra todos os dias. E aqui é importante dizer que todo o planejamento da SD7 foi feito em cima do plano de governo do nosso prefeito Guti, em cima dos nossos 6 eixos do plano de governo. Pode ir para o próximo, quem estiver passando. Aqui, só para entender como é que a gente definiu, nós definimos as 10 diretrizes operacionais da SD7, a partir do plano de governo, dos 6 eixos de todo o plano. E aí, através das diretrizes, nós definimos os programas da Secretaria e, a partir dos programas, os projetos e as devidas ações. É importante dizer que tudo que está aqui, tudo que eu vou apresentar, eu vou disponibilizar a quem precisar, presidente.
Então, quem quiser acesso, na verdade, à apresentação, ela está, inclusive, bastante relatada para que todos tenham acesso, tá bom? Então, vamos lá. Só apresentando a partir dos departamentos. Lá no Departamento de Relações Econômicas, nós temos 3 programas. Eu vou falar dos programas, na verdade não vai passando, mas eu não vou me ater aqui à apresentação, porque isso é o que eu quero disponibilizar aos vereadores e aos presentes. Basicamente, dentro de relações econômicas, a gente tem o programa Compete Guarulhos, que é para fortalecer a competitividade das indústrias que já estão localizadas no município. E para isso a gente tem alguns projetos. Então a gente tem, por exemplo, o projeto GRU Export, que é o projeto que fortalece a balança comercial do município, fortalece a capacidade de exportação das empresas que estão localizadas aqui. Nós fizemos um grande evento que foi o 5º SP Export, junto com o governo do estado de São Paulo e também com a Invest São Paulo, e foi um evento que foi um grande sucesso, quase 500 empresas atendidas. Missão Internacional para Washington também foi onde buscamos fortalecer a vinda de empresas para a cidade e, como vocês sabem, já é público, a American Airlines instalou o seu hangar e está fazendo um investimento de 100 milhões de dólares aqui no município, e junto com ela, inclusive, veio a Latam, que vai fazer um investimento aproximado de mais 140 milhões de reais aqui no hangar no município. Fizemos o nosso primeiro fórum de políticas públicas para fortalecer o empreendedor que é da cidade e que pode vender para a gestão pública, né? Pode vender para o setor público. O projeto GRU Export também tem o Guaruex e o primeiro workshop de comércio exterior, que vai acontecer agora no 1º de dezembro, né? Então, no dia 1º de dezembro, todos estão convidados para estarem lá no nosso Guaruex. E depois, no dia 12, o primeiro workshop de comércio exterior. Podemos passar? A gente tem, eu não sei quem acompanhou, mas nós trouxemos aqui algumas edições do nosso caderno econômico. Essa foi uma atividade que nós iniciamos neste ano, lá na Secretaria, através da Diretoria de Relações Econômicas, que ela serve para embasar os dados do município. Então, a partir do caderno econômico, nós fazemos um profundo levantamento das informações, da nossa economia, do mercado de trabalho, da balança comercial, e adicionamos agora outros dados, como os dados do turismo, os dados da questão aeroportuária e também de ciência, tecnologia e inovação, principalmente com foco na educação superior, com foco na academia, que é um dos grandes objetivos que vocês vão ver um pouquinho à frente. Pode passar? Aliás, trouxemos aqui os cadernos, eu vou pedir para deixar aqui à frente, para quem quiser quem precisar ter acesso. O projeto também traz as cartilhas do MEI, que é um programa que nós estamos focando. Pode ir para o próximo, porque eu vou fortalecer. Aqui foram as visitas que foram feitas por nós, em todas as empresas, que é para fortalecer a relação com a empresa. E agora eu quero chamar a atenção para esse programa, que é o programa Aprende. Hoje, o microempreendedor individual e o pequeno empreendedor, quando ele precisa de atendimento, ele vai até o Fácil Empresarial, que fica aqui no nosso prédio anexo da Adamastor, na Secretaria. O que acontece é que quando esse empreendedor ele precisa se locomover lá do Tabuão, lá do São João, lá do Pimentas, lá da Vila Galvão, da Ponte Grande até o centro, ele perde muito tempo e ele tem que fazer um investimento importante para fazer isso. A nossa ideia é, mais do que o Fácil Empresarial faz, que é o atendimento e formalização, a nossa ideia é ir além com o Aprende. O Aprende é o apoio descentralizado ao empreendedor. A ideia é que a gente tenha 7 polos avançados de atendimento até o final do próximo exercício, então até o final do próximo ano, tá certo? E neste ano, a gente está inaugurando, ainda este ano, na verdade, até o mês de dezembro, a gente está inaugurando o primeiro posto avançado do Aprende, que vai estar localizado dentro do Shopping Bom Sucesso. Para quem for no shopping hoje, já tem lá, a reforma já começou, na verdade já está finalizando, a gente está entrando com mobiliário agora e estamos em momento de qualificação de equipe. E lá nós faremos o seguinte, antes da formalização, faremos o que a gente chama de orientação ao empreendedor, para de fato ele entender o que ele precisa, se ele precisa realmente formalizar, se ele precisa realmente abrir aquela empresa, se o que motiva ele a abrir aquela empresa, é claro que se ele disser, eu quero abrir, ele vai abrir, mas antes disso, ele será orientado por um time, por uma equipe qualificada para isso. E depois da formalização,
nós temos, inclusive em parceria com o próprio Sebrae, um programa de qualificação ao empreendedor. E esse empreendedor será qualificado de forma gratuita pelo município e também com parceria com o Sebrae. Acho que esse, pessoal, é um dos programas que eu digo que é um dos principais programas dessa pasta, um dos principais programas dessa secretaria, porque a gente sabe da importância do pequeno empreendedor, a gente sabe da importância do microempreendedor individual, que já batemos 50 mil microempreendedores individuais no município. E isso é um dado que, se a gente colocar energia e fortalecer, com certeza a gente vai, número 1, diminuir o índice de mortalidade dessas empresas. Esse é o principal objetivo. E, número 2, a gente vai diminuir o índice de informalidade do município. E quanto mais formal, mais acesso a gente tem para poder qualificar. E é esse o nosso grande objetivo. E a geração de emprego, a geração de renda, obviamente, vem junto com isso. Fizemos um programa, um evento de atitude empreendedora, depois tivemos o ciclo do programa Aprende, e aí tivemos ainda, no próximo slide dá para ver, o nosso Feirão do Aprende, Feirão do Empreendedor, que também aconteceu lá no Shopping Bom Sucesso. Depois a gente tem a capacitação dos agentes e por aí vai. Outro programa que já foi implantado por essa secretaria e que eu quero aqui agradecer a essa casa, presidente, mais uma vez em seu nome agradecer a todos os vereadores, porque entenderam da importância do Via Rápida Empresas. Quando nós assumimos essa secretaria, o prefeito deu essa como a principal missão naquele momento. E junto com o Martinho e com toda a equipe, nós, em 94 dias, implantamos o Via Rápida Empresas. Aqui a gente tem alguns números para mostrar o sucesso do programa, que foi lançado no dia 4 de abril. Nós já fizemos mais de 20 mil análises, 14 mil deferimentos, 3.300 indeferidas. A gente está num prazo, para aquela empresa de baixo risco, a gente está num prazo de 24 horas. A promessa era de 48 horas. A gente está num prazo para o baixo risco de 24 horas. Agora, olha que dado interessante para o próximo slide, por favor. Isso é muito interessante da gente olhar. Ó. No ano passado, de janeiro a outubro, portanto em 10 meses, nós fizemos 2.183 licenciamentos. Neste ano, em 6 meses, portanto não é o mesmo período, estou falando de abril a outubro, nós fizemos 4.000. Eu estou dizendo o seguinte, o que nós fizemos em um mês no ano passado, neste ano, a gente está fazendo em 10 dias. Essa é a diferença. O que a gente fazia em um mês, a gente está fazendo em 10 dias. Então, esse programa, ele é de fato um sucesso. Hoje, o Via Rápida Empresas não está mais avocado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e foi já para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Esse era o projeto, ele passaria 6 meses na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e depois iria para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e é onde ele já está hoje. E depois, a gente tem, dentro do nosso programa Desenvolve Guarulhos, um projeto que é o Investe Guarulhos para atrair empresas para o município. Eu vou passar um pouco mais rápido, vou passar para a próxima diretoria agora, porque senão eu vou ficar muito tempo na mesma. Assuntos aeroportuários, eu vou falar de uma grande conquista, para também não demorar muito aqui. A grande conquista é essa, e eu acho que isso é de interesse de toda essa casa. Nós conseguimos, junto à ANAC, junto à Secretaria da Aviação Civil, e eu quero dar os parabéns à Marcela, nossa diretora de Assuntos Aeroportuários, nós conseguimos com que a ANAC enviasse um ofício a nós para que a GRU Airport nos envie a documentação necessária para que a gente possa fazer o cadastramento do sítio aeroportuário. Eu sei que vocês, muitos já sabem, mas para quem não sabe, até hoje, a cidade de Guarulhos não tem o sítio aeroportuário cadastrado, vereador Geraldo Celestino. Isso é uma vergonha. E isso é algo que nós conseguimos com muito trabalho, com muito afinco, durante esses 10 meses de muita interlocução com a ANAC, com a Secretaria de Aviação Civil, e temos aqui esse documento. Já oficiamos a GRU Airport e agora estamos esperando o retorno. Já tem uma reunião de grupo de trabalho convocada para que a gente receba essa documentação. Depois a gente tem uma iniciativa com assistência social e tem, enfim, Comitê de Segurança Aeroportuária. Pode passar,
para a gente não focar muito aqui, eu também quero falar disso, que foi o Encontro de Cidades Aeroportuárias. Reunimos 9 cidades, 9 prefeitos estiveram aqui, liderados pelo nosso prefeito Guti, e o prefeito Guti, junto com esses 9 prefeitos, assinaram um pleito de cidades aeroportuárias em um evento que foi feito junto com a FNP, que é a Federação Nacional dos Prefeitos, e a FNP já recebeu esse nosso documento. Isso já é um processo administrativo e agora, no final de novembro, o prefeito vai estar no evento da FNP, que é um encontro de prefeitos em Recife, para que a gente coloque esse pleito adiante. Estou vendo aqui o vereador Jorge Tadeu, o deputado Jorge Tadeu estava presente e também vai levar esse pleito adiante junto com a gente. No nosso Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente tem um grande programa, que é o programa Guarulhos 2040. É a cidade que a gente quer para 2040. E dentro desse grande programa, a gente tem 2 grandes projetos. Um projeto de cidade humana e inteligente e um projeto do despertar urbano e tecnológico da cidade de Guarulhos. De novo, vai estar tudo à disposição de vocês, mas eu quero registrar o seguinte. Do lado de despertar urbano e tecnológico, pessoal, é importante a gente entender o que está acontecendo com Guarulhos. Nos últimos 4 anos, nós perdemos mais de 20 mil empregos na indústria de transformação. Isso não é culpa de ninguém. Isso não é culpa de governo, isso não é culpa do industrial, isso não é culpa de ninguém. Além do momento do país, é o que aconteceu nas cidades que estão localizadas próximo a grandes metrópoles. A desindustrialização é um fenômeno global e ela está acontecendo junto às cidades localizadas a grandes metrópoles. O que a gente precisa fomentar? 3 coisas. Como cidade tecnológica, a gente quer incentivar a automação da indústria de transformação, porque é só assim que ela vai ser competitiva. A gente quer também, aproveitando as nossas características como município, a gente quer fomentar o que a gente chama de indústria da biotecnologia, porque a partir do aeroporto e das indústrias de transformação que já estão presentes no município, a gente vai fortalecer essa agenda, a gente vai fortalecer a geração de emprego e mais do que isso, vereador Edmilson, a gente vai fortalecer o salário médio do guarulhense, que é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa fazer com que a indústria pague mais ao seu colaborador e para isso ela precisa melhorar sua competitividade. E é isso que a gente quer fortalecer através do nosso programa de despertar urbano e cidade tecnológica. Depois a gente tem diversos programas, e aqui eu quero chamar a atenção para um programa que foi o que a gente, na verdade ele não é um programa, ele é uma ação que foi o que a gente fez com a Semana do Conhecimento. É do conhecimento de vocês a ScienceTech, que é uma feira de ciência e tecnologia para o ensino superior. É do conhecimento de vocês a FESEG, Feira de Ciência e Tecnologia para o ensino médio. Junto com essas 2 feiras, nós unimos essas 2 agendas e criamos mais 2 agendas para fazer um grande guarda-chuva que a gente chamou de Semana do Conhecimento. A gente criou a Expo Criatividade para atender o ensino fundamental. E foi incrível ver, e aqui eu quero saudar o Marcelo, nosso diretor, porque foi incrível ver essa criançada trabalhando a criatividade. E depois a gente criou também a economia criativa, que foi a mostra de economia criativa, que é também uma indústria que a gente quer fortalecer no município. Nós tivemos, e aí essa é uma grande diferença, no ano passado, entre FESEG e ScienceTech, 6 instituições se inscreveram para participar e apresentar trabalhos. Neste ano, 48 instituições se inscreveram e apresentaram trabalho. Essa é a grande diferença, é pulverizar, é descentralizar, é dar acesso, e é isso que a gente procurou fazer através da Semana do Conhecimento. Nós tivemos mais de 200 trabalhos inscritos, e essa Semana de Conhecimento, ela é o que a gente chama, na verdade, de um embrião da mudança de cultura, da mudança de modelo mental e da mudança de comportamento da cidade de Guarulhos a partir dos nossos jovens. E depois a gente tem uma cidade inteligente, que é o que a gente quer. Aqui, na verdade, é o nosso experimenta. Fizemos a primeira saúde, o segundo mobilidade urbana e o terceiro Pitch for Grow vai acontecer no dia 23 de novembro, em parceria com a Fiesp, 22 de novembro, em parceria com a Fiesp, e a gente vai selecionar as 3 startups vencedoras de Guarulhos, estarão automaticamente cadastradas no Acelera Fiesp, que é o maior programa
de startups, de seleção de startups do Brasil hoje. E a cidade de Guarulhos está na vanguarda disso, através do Pitch for Gru. E antes de passar para o turismo, eu só quero registrar que o nosso programa de cidade inteligente começa a partir de um grande projeto de infraestrutura e é o que a gente quer colocar para frente a partir de iluminação pública, que é para construir toda a infraestrutura do nosso município. E é isso que a gente vai trabalhar no próximo ano. E o nosso último departamento, que é o departamento do turismo, onde a gente também tem o mesmo racional. A gente trabalha programas, projetos e ações. A grande função do departamento do turismo é, antes de mais nada, resgatar a autoestima do guarulhense, vereador. Infelizmente, Guarulhos perdeu essa autoestima. E a gente quer resgatar isso através de programas, através de políticas públicas que façam com que o guarulhense tenha orgulho de Guarulhos. Um dos projetos, por exemplo, é o turismo corporativo, onde a gente recebe jovens, onde a gente recebe empresários para visitar as grandes empresas do nosso município. Então, este ano, já foram feitas 7 ações, na Carina, na Flexform, na Doremos, na Aurora, na Cal, na Balduco. Essas 7 visitas, levamos 74% de empresários, 23% de estudantes, foram quase 250 participantes, onde a gente começa a mostrar a cidade. E o nosso objetivo de futuro é mais do que fazer para quem está em Guarulhos, também fazer para quem não é de Guarulhos, para que as pessoas possam vir conhecer a cidade a partir daquilo que a gente tem no nosso setor de desenvolvimento, que é na nossa indústria. Depois nós temos o nosso observatório de turismo. É importante que a gente conheça quem a gente é, para a gente saber para onde a gente quer ir. Hoje, a nossa diária média na cidade de Guarulhos, a nossa estadia média é 1 dia. Infelizmente, quem vem para Guarulhos, vem para 1 dia, vem para negócios e vai embora. A gente precisa construir uma agenda para reter essa pessoa aqui, porque essa pessoa vai usar o nosso restaurante, essa pessoa vai sair para correr nos nossos parques, essa pessoa vai conhecer os nossos polos, e aí sim, ela vai investir o seu dinheiro aqui, vai deixar o seu dinheiro aqui e vai trazer mais riqueza para o município. Participamos das festas tradicionais, então eu quero saudar muito o Ricardo, nosso diretor também, porque vem fazendo um trabalho brilhante, mesmo com pouco recurso, que é o que eu vou mostrar agora. Pode passar, por gentileza? Espera só um pouquinho, eu vou falar de legislação e depois eu falo de recurso. Bom, então nós tivemos até agora, com o empenho dessa casa, a alteração da lei 7573 de 2017, né? Na verdade, uma nova lei 7573 de 2017, ficou um tempo na casa e daí foi aprovada pelos senhores, que na verdade dispõe sobre a implantação do VRE que a gente já apresentou. Tivemos as 2 alterações de decreto e aprovamos junto ao Contur uma nova lei de Contur e de Funtur, que em breve estará aqui. Em breve também, já enviamos, na verdade, a nossa Secretaria de Governo, assuntos legislativos, para que a gente possa constituir a nova lei de incentivos fiscais. E aqui eu quero fazer o seguinte registro, pessoal. Vocês irão receber em breve essa nova lei de incentivos fiscais. Nós convidamos todas as entidades para poder debater sobre a lei. Na verdade, há mais de 30 dias agora, esse debate já está existindo. A gente está recebendo os feedbacks, a gente está fazendo, na verdade, os devidos aprimoramentos desses feedbacks, e essa lei vem para casa. Mas o grande objetivo dessa nova lei de incentivo é o seguinte, vereadores. Nós tínhamos uma lei que privilegiava a indústria de transformação e também a indústria do transporte. Além dessas 2 indústrias, a gente vai trabalhar com a indústria de serviços, que é uma indústria que está crescendo no município e que a gente quer trabalhar o serviço com tecnologia, com valor agregado, com o objetivo de melhorar o salário médio e, principalmente, o ensino superior. A gente tem que incentivar a vinda de novas instituições para o município de Guarulhos, porque a mão de obra qualificada é o que vai qualificar os salários.
uma coisa é consequência da outra. A gente tem hoje 40 mil estudantes no ensino superior e a gente quer levar esse número para 100 mil nos próximos 5 anos e a gente acredita que isso seja viável. E com essa melhora na formação, a gente melhora muito e significativamente o salário médio, o que vai melhorar a qualidade de vida. Só para finalizar, vereador, está aqui o orçamento deste ano. Nós tínhamos 1,5 milhão, tivemos um contingenciamento de 30%, foi para 1,50 milhão. Tivemos uma devolução de convênio, que foi glosado em 2013, e nós fizemos a devolução de 600 mil reais, e com apenas 450 mil reais, fizemos o que já apresentamos aos senhores. E para o ano que vem, nós temos aqui o seguinte orçamento, 1,2 milhão reais, onde nós dividimos entre os departamentos, e que eu estou vendo que o vereador ali está chamando minha atenção, falando, secretário, 10 minutos? Legal, então 10 minutos, vamos nessa. Então, a partir deste ano, vocês viram então todas as ações que nós já realizamos. É importante dizer que essas ações a gente realizou também com muito apoio da sociedade civil, muito apoio do município como um todo, né, das entidades de classe, né? E aqui é o nosso orçamento do ano que vem. Como vocês podem ver, não é um orçamento forte, pujante, porém, a gente tem muita convicção de que mesmo com esse orçamento pequeno, a gente vai continuar realizando muita coisa. E aí, eu vou aqui dizer para vocês o seguinte, eu vou passar rapidamente, durante esses 10 minutos que a gente tem, como é que a gente dividiu. Então aqui, no apoio da divisão administrativa, nós temos lá toda a gestão de orçamentos, finanças da administração geral, mas eu quero chamar a atenção e dar os parabéns aqui, não só ao nosso secretário adjunto, Martinho Risso, que cuida do dia a dia desta pasta, mas deste departamento, mas ao nosso querido Emanuel, que está aqui presente. O Emanuel é nosso chefe de divisão. Obrigado, Emanuel, pelo seu trabalho. O Aprimora SD7. O Aprimora é um programa de aprimoramento interno, que acontece na SD7 há possivelmente 6 meses, Emanuel. Há 6 meses. Então, logo quando a gente chegou na secretaria, eu conversando com os nossos diretores, com o nosso secretário adjunto Martinho Risso, com o próprio Emanuel, eu falei, a gente precisa construir um programa de autoevolução dentro da secretaria, onde os nossos colaboradores possam não só se qualificar tecnicamente, mas também possam pensar na sua autoevolução, possam pensar em refletir sobre o que de fato move a cada um deles. E é isso que a gente construiu. O programa Aprimora, todas as sextas-feiras, todos estão convidados, às 2h30 da tarde, lá no Adamastor, a gente tem uma palestra seguida de um debate. Essa palestra de debate, ela dura aproximadamente 1h30, e durante essa 1h30, todos os servidores podem se dirigir a esta sala e participarem do programa. O que a gente julga de fundamental importância para o aumento do engajamento e fundamental importância para ser de fato um momento de reflexão, um momento de diálogo, um momento de debate e certamente um momento de evolução pessoal e também profissional. Então, parabéns, Emanuel. Depois a gente tem o nosso departamento de relações econômicas e aqui o principal objetivo, e dentro do investimento que vai ter de 314 mil reais, o nosso principal objetivo é o fomento do programa Aprende, que é a descentralização e o apoio descentralizado ao empreendedor individual e ao microempreendedor. E depois a gente tem, pode passar, assuntos aeroportuários com 150 mil reais. O principal objetivo aqui é fomentar a mão de obra que pode ser qualificada para o aeroporto. Tivemos uma reunião na semana passada com a FATEC, para que a gente possa fortalecer o curso de logística aeroportuária, mas também ter um curso de aviação civil. Porque hoje essa mão de obra, vereadores, vem de fora do município, e a gente quer fortalecer isso aqui. A gente tem um comitê de segurança aeroportuária, que a gente também quer engajar a sociedade, para que a gente possa ter uma agenda forte nisso. E a gente tem, obviamente, o nosso grupo de trabalho que discute o aeroporto em ordem. E é uma coisa que a gente vai colocar muita energia a partir do próximo ano. A partir do cadastramento do sítio aeroportuário, a gente tem, obviamente,
um grande projeto de cadastramento do aeroporto como um todo, onde a gente vai trabalhar o cadastramento aeroportuário do sítio em parceria com a Fazenda, obviamente é a Fazenda que executa, e do cadastramento do aeroporto dos próprios públicos a partir da SDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas que vai contar com o nosso apoio. Depois a gente tem o Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, e aqui, dentro desse orçamento, só parei para tomar uma água aqui, dentro desse orçamento, além do que eu já falei para vocês, vocês receberão aqui nessa casa em breve a Lei de Inovação. A nossa Lei de Inovação, ela não é uma lei que promove incentivos fiscais. A gente quer concentrar incentivos fiscais na Lei de Incentivos Fiscais. Mas a Lei de Inovação, ela cria condições para fortalecer e fomentar políticas públicas de inovação. Por exemplo, um espaço de coworking para o guarulhense. É possível fazer através da Lei de Inovação. De coworking é espaço compartilhado de trabalho. Esse é o espaço de coworking, é algo que tem sido bastante discutido. Se vocês não conhecem, nós temos um coworking aqui na João Gonçalves, aqui pertinho, ao lado, na verdade, saindo para a esquerda. Você tem um coworking aqui de umas 100 posições, que é o Urban Coworking, vale a pena visitar. E a gente quer promover isso através de políticas públicas. A gente também quer promover na própria lei do Aprende um coworking para os MEIs, onde o MEI vai ter o apoio total da coisa pública, utilizando próprios públicos que hoje não são utilizados. Então, em breve, vocês terão tanto a lei do Aprende, que ela é uma evolução da lei da PME, da Pequena e Média Empresa, quanto a lei de inovação vindo aqui para essa casa. E depois, bom, aqui falando, e por último, o nosso departamento de turismo, que terá um orçamento de R$300 mil para fortalecer a identidade do guarulhense, para fortalecer o turismo de Guarulhos, trabalhar os nossos projetos de rotas turísticas, de turismo corporativo e, obviamente, da segmentação do turismo, o nosso observatório de turismo, que também é um projeto importante. Pessoal, de novo, todo esse material ficará à disposição dos senhores. Quem quiser ter acesso, é só pedir, viu, presidente? Eu vou deixar um link depois de acesso a você, e você pode distribuir a todos os vereadores que quiserem participar. Aqui está o meu contato, rodrigobarros@guarulhos.sp.gov.br. Eu estou aberto ao diálogo, a receber todos os senhores. Já recebi alguns dos senhores lá na SD7, mas ficarei muito feliz em receber a cada um dos senhores para que a gente possa debater, para que a gente possa fortalecer a identidade do guarulhense, para que a gente possa fortalecer o nosso desenvolvimento econômico e a nossa indústria local. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. Valeu! Obrigado, secretário Rodrigo Barros. Parabéns pela explanação. Vereadores que têm pergunta. Vereadora Genilda Bernardes, por 5 minutos. Aos munícipes que queiram fazer as inscrições, terá o tempo de 2 minutos para o uso da palavra. Bom dia a todos os vereadores, a mesa aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Adam, Rodrigo, Martinho, Risso, que é quem eu conheço mais de perto. Primeiramente, eu queria dizer, Rodrigo, a gente fez uma conversa ali informal, mas eu ainda continuo, o que eu te disse lá, eu vou te reproduzir aqui, que eu, como servidora, sei o que faço na prefeitura. Você ainda nos deve um pedido de desculpa formal, e eu estou aguardando esse pedido de desculpa, eu e todos os servidores públicos. A segunda questão quanto será gasto nesse seu orçamento com folha de pagamento? E a outra questão que eu queria ver, que eu não vi no seu desenvolvimento, qual é a previsão para o Parque Tecnológico, que é um projeto que já vinha sendo desenhado, se tem algum investimento para esse ano, alguma coisa que vai avançar nesse sentido ou não, em relação ao Parque Tecnológico. E eu te devo uma visita, farei em breve essa visita lá, pode deixar. Obrigado, vereadora. Vereador Toninho da Farmácia, com a palavra por 5 minutos.
Bom dia mais uma vez a todos que nos assistem, ao seu presidente, ao secretário Rodrigo. O questionamento é o seguinte, vários questionamentos já foi explicado, já foi dito. Secretário Rodrigo, referente à sequência da minha amiga, colega Genilda, ao Parque Tecnológico. O secretário fez visitas a Campos do Jordão e a outras cidades. O secretário trouxe alguma ideia para estar investindo em alguma implantação no Parque Tecnológico? Se trouxe, e qual a previsão para essa implantação acontecer? Outra pergunta, queria parabenizar o secretário por desburocratizar o que acontecia na cidade, referente às empresas, que para abrir uma empresa era um ó, né? Quanto mais facilitar e desburocratizar, é melhor. O senhor falou do aeroporto. Essa secretaria tem algum programa de desburocratizar o comércio exterior? E para que a cidade possa estreitar, né, o relacionamento e poder a indústria e o comércio a exportar mais e facilitar aqueles que querem aproveitar o nosso aeroporto que está dentro da cidade, favorecendo a indústria e o comércio. Se tem algum projeto de desburocratizar e estreitar o comércio exterior através do aeroporto. Obrigado, secretário. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino, por 5 minutos. Não vou falar 5 minutos. Maria, só para despedir. Bom dia, presidente. Quero saudar o Wesley Casaforte pelo brilhante trabalho no decorrer das audiências aqui. Parabéns. Vossa Excelência parece que é vereador que tem uns 5 mandatos já, pela facilidade como dirige os trabalhos aqui dessa casa. Parabéns. E cumprimentar os colegas vereadores. Em nome do Edmilson Souza, eu cumprimento todos os vereadores dessa casa, a assessoria, a imprensa. Secretário, o Rodrigo Barros, saudar a Vossa Senhoria, que presente nessa sessão. Fez uma explanação brilhante. Saudar também toda a sua equipe, aqui presente. Em nome do meu colega do partido, João Tomás, eu saúdo todos os funcionários da sua secretaria. E eu só fiz uso da tribuna, senhor presidente, porque dentro dos debates do orçamento, regimentalmente nós temos que ater a números, tá? Mas Vossa Excelência fez uma explanação, como outros secretários vieram aqui, também fizeram uma explanação fora dos números, mas prestando conta do trabalho da secretaria, e é claro o brilhante trabalho que Vossa Senhoria desenvolve dentro da secretaria. Isso é importante para o município de Guarulhos merece uma cidade com 1.350.000 habitantes, uma base territorial de 342 quilômetros quadrados, uma cidade com muitos problemas sociais, cortada aí por várias rodovias federal, rodovia estadual, uma cidade que ainda temos muitos núcleos em comunidades de favelas, que vive, que depende aí do progresso da cidade, geração de emprego para melhorar a cidade. E tenho certeza que Vossa Senhoria e sua equipe está fazendo um grande trabalho. E eu quero, senhor presidente, eu tenho um compromisso em São Paulo às 12 horas, como as audiências estavam dentro do horário, eu preciso sair agora às 11h30, então eu queria pedir licença a Vossa Excelência para me retirar dessa audiência e voltaremos aí às 14 horas para a sessão da Câmara, tá bom? Eu agradeço, muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Geraldo Celestino. Entendemos a situação de Vossa Excelência e passo a palavra para a vereadora Janete Rocha Pietá. Por 5 minutos, vereadora. Eu gostaria, nesse momento, de cumprimentar a todos que estão aqui, ao nosso presidente, aos todos os vereadores e vereadoras. Em especial, eu gostaria de saudar a todos os componentes dessa secretaria, que, aliás, ampliou muito, e o Martinho, que eu conheço, outros, o Adam, né? Rodrigo Barros, em primeiro lugar, eu gostaria de reafirmar o que falou a vereadora Genilda. Você coloca como lema
o poder nas mãos das pessoas. Então, eu acho que você tem que rever. Você tem um livro, né, Os 5 Ps, né? Eu acho que você tem que rever. É muito forte dizer, generalizar, corre-se o risco de cometer erros. E eu acho que você tem que assumir isso. Porque muitos trabalhadores sabem. Eu tenho, inclusive, trabalhadoras, né, que são funcionárias públicas. Então, saber fazer uma autoavaliação para continuar é muito importante. E, infelizmente, caiu na Semana dos Funcionários Públicos aí. Então, o poder na mão das pessoas. Eu agradeço muito aos pintores da carpintaria que me ajudaram a pintar o restaurante, que agora mudou de nome, e reinaugurar o que já existia desde 2001. E se não fosse a força daqueles braçais que entendiam que pintar bonito daria maior conforto à população, é fundamental. Então, feito isso, acho que você deu um show midiático, não sei se foi igual ao Vale do Silício, mas eu queria ver, assim, praticamente, você tem um orçamento de... Aqui, nós estamos trabalhando com números e temos que vê-lo na prática, não a utopia, os sonhos, mas aquilo que é possível realizar. Como você vai realizar todas essas projeções? Eu sei que certamente com parceria de empresário, mas, olha, com o pessoal em cargos públicos, você vai, em cargos sociais, você vai gastar 4.261.000 quebrados. E você tem um orçamento de 5.471.000 também. Então, é lógico, você deu uma prestação de contas do que você fez, mas eu quero saber o que você vai fazer. Então, no serviço, você vai gastar serviço de consultoria 121.000, serviço com os terceiros 1.000. Então, eu sei que as coisas... Milagres acontecem, parafraseando o Circo Mágico, quando a gente vai à luta, mas eu queria saber qual praticamente a projeção desse ano. Tenho algumas questões concretas a respeito do sítio aeroportuário. Aliás, o presidente Wesley tem falado muito nisso. A questão de dar como grande feito o cadastramento do sítio aeroportuário, eu acho que é bom. Mas nós temos que ver a história desse sítio aeroportuário, que vem do período da ditadura e que tem uma característica de uma ilha dentro da cidade, como uma ilha, a Ilha dos Sonhos e a Ilha Federal. É lógico que é importante, mas nós, essa casa, estamos criando uma comissão especial de estudos, proposta pelo vereador Marcelo Seminaldo, para a questão das relações dentro do aeroporto. Então, eu acho que competiria ver essa questão, sim. Cidades aeroportuárias. O aeroporto foi construído quando a cidade já estava pronta e traz uma série de consequências. Mas é importante, eu queria entender mais. Sobre a questão de participar das cidades aeroportuárias, isso é fundamental. Inclusive, no governo Laipetá, nós tínhamos a pretensão de criar um museu. Como você colocou a questão de turismo, o museu aeroportuário, porque é o maior aeroporto da América do Sul, que lá tem o México, que é o primeiro, mas eu acho que isso pode realmente... E estou interessada em receber, porque ali foi um corre-corre midiático e show místico, mas eu quero receber para analisar concretamente tudo isso. Acho interessante essa questão de cidade inteligente, mas toda automação, eu acho que a automação, eu defendo a automação,
Mas eu acho que a automação tem que ser... Para concluir, vereadora. Para concluir, a automação tem que ser para aqueles serviços, por exemplo, em uma empresa onde você pintar um carro com robô é muito importante. Mas você tem que ver como é que você trabalha isso e aumenta emprego. Então, você disse que vai aumentar. Eu quero entender, porque normalmente... a questão biotecnológica eu acho que é muito legal. Inclusive, aqui Guarulhos é uma cidade que tem muitas empresas farmacêuticas. E nós precisamos, inclusive, ter incubadoras. Quer dizer, não é iniciar, é ver como é que cresce essa questão na área farmacêutica. No mais, eu teria mais questões a levantar, principalmente na questão de turismo. Para concluir, vereadora. Para concluir... eu passarei por escrito as questões, porque não teve tempo, mas eu quero dizer que Guarulhos tem que estimular não só a autoestima, mas conhecer a história da cidade e valorizar aquilo que tem na Cantareira, ali na Água Azul. Nós temos muitas riquezas que temos que desenvolver. Então, eu pergunto como é que vai ser feito isso, porque eu acho muito importante. Gostaria de consignar a presença do vereador Romildo Santos, que se faz presente na audiência. E... vereador? Com a palavra, a vereadora Edmilson Souza, por 5 minutos. Os que me antecederam aqui, os vereadores e a vereadora, as vereadoras, um pouco colocaram algumas questões, mas como eu tenho perguntado e feito apontamentos em todas as falas, eu não quero que de maneira nenhuma pareça um desprestígio a você, Rodrigo. Então, fiz questão de falar, quero cumprimentar você, o Martinho, que é o secretário adjunto, o Adam Cubo, a Marcela, pelo que eu entendi, Ricardo. Quero cumprimentar também, eu vi ele, não sei se ele está aqui ainda, o Panec, que esteve aqui, chegou junto com vocês, foi vereador durante um período nessa casa comigo, o João Tomás e toda a equipe aí que lhe acompanha. Eu percebi aqui, na sua apresentação, primeiro que tem um monte de palavra em inglês, rapaz, e eu não entendi muita coisa. O espanhol eu vou lá um pouquinho, mas no inglês... depois eu vou precisar de um tradutor à parte. Algumas eu tenho até dificuldade de pronunciar. Então não vou me arriscar para não ficar ridículo. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos. Sobre a questão do orçamento, nós temos aí em 2017, esta que era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que se transformou agora com essa nova nomenclatura, ela tinha recursos da ordem de 7.200.000, e nós temos aí para 2018 o recurso de 5.400.000, onde já foi falado aqui que o pesado mesmo é folha de pagamento, né? Tem um pequeno valor para investimento. Eu considero, Rodrigo, sobre essa questão, falando do aeroporto, é óbvio que é bom nós termos um diálogo. Eu fiz o mesmo entendimento com o Valdir Pires, que é o responsável pela defesa, coordenador da Defesa Civil, que eu acho que a gente deva intensificar algumas ações ali, que o que foi falado aqui em relação ao sítio aeroportuário é importante, mas quando a gente fala do trabalho da geração de emprego, nós precisamos unir mais esforços para resolver uma situação insustentável ali, que é a situação dos trabalhadores da Gru Airport, que não têm acesso por onde tinha aquela passagem, aquela ponte, por um raciocínio de evitar esse deslocamento, pura e simplesmente. Então, ou seja, nós temos ali quem passa durante o dia, são centenas de trabalhadores que têm que dar a volta ou caminhar durante a chuva, durante o frio, para poder acessar os seus postos de trabalho. Então, acho que a gente deva buscar uma solução imediata. Estou falando dos trabalhadores e sem falar naqueles que utilizam ou utilizavam aquele caminho. Eu acho que nesse pacote, quando se conversa sobre a questão do emprego, sobre a questão da geração, era bom também colocarmos na pauta essa questão ali da ponte do Baquirivu, na altura ali do Malvinas.
Eu gostaria de dizer também, eu não sei se no dia, na verdade, a nossa representante na comissão é a vereadora Genilda, eu a substituí ontem, vereadora Janete, eu a substituí ontem, eu não sei se eu vou conseguir vir a todos os dias, vim nesses 2 primeiros, mas eu gostaria também de dialogar, fazer um diálogo com você, secretário, sobre uma questão que nos preocupou nessa casa, e o secretário Peterson esteve aqui, que eu acho que tem a ver com a sua pasta, que é a questão do ISS e das alíquotas. Esse debate foi feito conosco aqui apenas com a ótica, com a visão de finanças, a visão do Tesouro, a visão de arrecadar. Nós temos que ter exata noção, porque dá a impressão que talvez se vocês fizerem todo esse esforço para retomar emprego, para retomar posse de trabalho, e na outra ponta, no mesmo governo, nós temos uma outra ação que vai penalizar setores da economia, pode ser que o que você está se esforçando para criar aqui talvez perca na outra ponta por uma ação do mesmo governo. Então eu gostaria aqui de fazer um apelo, nós vemos com preocupação o pouco debate que foi feito sobre isso. Às vezes a pessoa fala o seguinte, não, mas é apenas 2%. 2% é um valor pequeno, vai de 3 para 5, não tem problema. Na verdade, tem problema. Na crise que nós estamos, de geração de posse de trabalho, na crise econômica que vive o país mergulhado nesse último período, da forma que está, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, dessa participação mais efetiva neste debate, que a Casa não votou ainda. Nós temos agora, semana que vem, o prazo final para apresentação de emendas, no dia 14, e depois estará habilitado para votação nessa Casa o projeto, e eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Por fim, eu gostaria só de deixar registrado, até porque essas atas ficam aí para a história, uma parte da sua apresentação falou de uma missão internacional, onde estiveram prefeitos, secretários e mais 10 empresários. Obviamente, os 10 empresários pagaram as suas passagens para a ida, o prefeito e o secretário, imagino, que foi pago com recurso público, que eu não vejo nenhum problema nisso, estão a serviço do município, mas se optaram por outra saída, eu também respeito, mas eu acho que quanto mais transparente é melhor, porque você presta contas quando você utiliza um recurso público. Para concluir, vereador. Já terminou meu tempo, presidente? Já, vereador. O tempo passou rápido, hein? Passa rápido. O tempo do Rodrigo acho que demorou mais para passar. Tenho impressão. Foi impressão, vereador. É que ele é mais midiático que eu, entendeu? Brincadeira, presidente, para concluir, eu só queria deixar registrado que esse tipo de ação foi feita durante o governo do presidente Lula e muitos criticaram, dizendo, olha, os empresários estão indo, está beneficiando certas empresas, está deixando outras de fora e tal, e eu fico feliz de ver uma iniciativa na cidade de Guarulhos que segue a mesma lógica, ou seja, a ida de comitivas para fora do Brasil, para outras regiões do país, no caso da nossa cidade, é fundamental para saber quais as possibilidades que nós temos de investimento lá fora e de investimento de lá para cá. Só queria deixar registrado isso, porque muita gente, inclusive, deste atual governo, nas redes sociais, detonava, dizia, olha, é favorecimento do Lula e tal. O modelo é o mesmo, ou seja, criar a possibilidade de diálogo com o empresariado para que ele saia daqui, para que ele consiga abrir portas lá fora e trazer experiências inovadoras que vão gerar emprego na nossa cidade, assim como o presidente Lula pensou. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Cássio Portela, por 5 minutos. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, presidente. Belo trabalho. Rodrigo, belo trabalho que você vem desenvolvendo, Marcelo. Bom dia a todos os presentes. Eu queria fazer uma pergunta, que eu sou comerciante, e quando eu abri minha empresa, para vir as documentação todinha, eu tive 3 anos. Para que isso já faz 20 anos atrás, né? Uma burocracia muito grande. Eu não sei se foi o contador me enrolando, alguma coisa, mas eu demorei 3 anos para abrir minha empresa. E eu acho que o empresário, quando vem abrir uma empresa, alguma coisa, igual a Via Rápido, até participei da explanação do Via Rápido, e disse que é rápido. Eu queria saber o que acontece se tem alguma burocracia nessa Via Rápido aí, se é o empresário que não traz a documentação certa, o que acontece que às vezes demora um pouco mais. Igual eu estava conversando com uma contadora minha, que ela fez parte até daquela apresentação que eu estive presente, e ela falou que parece que ia facilitar muito mais a contabilidade em poder abrir uma empresa. Então, eu quero saber, assim, o que
faz com que demore um pouco, ou que faz para ir mais rápido. É isso aí. Obrigado e bom dia. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos aos munícipes inscritos. O senhor Ilo Carneiro de Arcanjo, com a palavra por 2 minutos. A todos, bom dia, boa tarde. Queria cumprimentar a mesa em nome do nosso amigo, Dr. Martinho Riso, um sociólogo, conheço há mais de 25 anos, e fundamentado nos direitos sociais da economia, não só da cidade de Guarulhos, como do nosso país. Nós podemos lembrar também, em momentos retroativos, do Plano Marshall, que foi elaborado na época pelos Estados Unidos. E nós queremos, naquela época, foi que, após a Segunda Guerra Mundial, os países da América Ocidental foram totalmente destruídos. Foi mesmo assim que encontraram a cidade de Guarulhos atualmente. Eu gostaria, por viabilidade econômica, colocar na pauta para gerar captação, emprego, renda e cidadania. E quero agradecer até a secretária do Trabalho que me antecedeu, me agradeceu para ajudar, para criar o pequeno agricultor. A cidade de Guarulhos tem muitas áreas devolutas, abandonadas, que poderia ser transformado em áreas com pequeno agricultor, concedendo a esses nobres cidadãos 3 elementos fundamentais: cidadania, responsabilidade social e, acima de tudo, o aproveitamento da sua integridade física e moral. Nós temos que pedir também a Vossa Excelência, ao Dr. Martinho Riso, que já solicitei ao governo do Estado. O governo anterior foi omisso e não deu uma área para trazer a primeira faculdade de Ciência e Tecnologia. Só com educação é que se transforma essa nação. Nós estamos no sistema capitalista, onde a burguesia eleitoral está dominando os proletariados assalariados. Porque quando no dia das eleições, todo mundo vai nos bairros buscar voto para trabalhar no dia da eleição. E qual é o resultado? Há essa decrepitude social. Não é só em Guarulhos. Nós temos que ter muita cautela quando for eleger o nosso representante e trazer para a cidade de Guarulhos, para o Brasil, uma nova metodologia, uma nova forma de desenvolvimento social. A política econômica está ligada à política social. Então, nós temos que ter essa maturidade administrativa, modificar o sistema do nosso país e trazer para a cidade de Guarulhos o pequeno agricultor, implantar a primeira escola ETEC, a Faculdade de Ciência e Tecnologia. Nós temos áreas em bom sucesso. Nós temos que implantar vários outros empreendimentos para dar dignidade e respeito ao trabalhador. E eu quero parabenizar por dar poder ao trabalhador, porque só com educação é que se modifica essa nação. A todos, muito obrigado. Com a palavra, o senhor Douglas Gustavo, por 2 minutos. Bom dia, parabenizar, senhor presidente, pelos trabalhos, secretário Rodrigo, a mesa, aos nobres vereadores. Eu gostaria de perguntar, de colocar uma ideia, assim, que poderia sair um pouco da região central, algumas atividades, que nem a Semana do Conhecimento, e levar mais na periferia. Porque na periferia é onde os jovens querem ter mais acesso, aonde não tem, aonde tem mais dificuldade. Muito importante foi a Semana do Conhecimento, muito legal, mas eu escutei relatos de jovens que muitas vezes não tinham condições ou situação financeira para vir até o Adamastor. Acabou acontecendo essas coisas chatas. Outra coisa também, eu achei muito interessante,
qualificação do empreendedor, isso é muito importante. A região onde é que eu moro, São João, quando eu morei lá há 25 anos, que eu fui para lá, tudo só tinha 2 comércios. Hoje em dia está expandido, hoje em dia a gente tem mercado e ali eu vejo que a gente tem condições de levar uma faculdade, uma universidade para lá, de levar empresas para lá também, e é muito importante. Eu gostei muito da apresentação, foi muito bem explicativa, só que eu senti falta de uma coisa, eu senti falta de números. Números eu senti muita falta. Mas, assim, a apresentação foi muito boa. A gente sabe que o governo está passando por dificuldade e a gente está aqui para trazer solução. Para que as coisas caminhem. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Douglas. Passa a palavra ao senhor secretário Rodrigo Barros para os seus esclarecimentos. Oi, vamos lá. Vou começar pela ordem de quem veio ao púlpito. Então, pela vereadora Genilda, a quem eu tenho estima e apreço, tanto por você quanto pelo Rafa. O meu pedido de desculpas, vereadora, ele aconteceu e ele volta a acontecer neste momento. Se você, de alguma forma, se sentiu ofendida, eu estou aqui me desculpando com você, com todos os servidores dessa casa. Porque, de fato, você me conhece, não foi a minha intenção. Você me conhece, sabe da minha história, sabe da história da minha família. Meus pais são servidores públicos. Meu pai pagou a faculdade sendo servidor público e depois se tornou procurador do município. E a minha mãe é professora, inclusive nos dias de hoje. A minha mãe continua professora, ela continua dentro da escola. Então, eu jamais ofenderia e jamais vou ofender o servidor público. Portanto, para aqueles que não viram meus vídeos, para que não estavam presentes nas 9 secretarias que eu já visitei, já conversei com os servidores, já me desculpei, eu peço as minhas sinceras desculpas aqui nesta casa. E obrigado pela oportunidade, vereadora. Orçamento de pessoal. A senhora tem razão. Nós temos 4,2 milhões de orçamento para pessoal. O vereador Edmilson disse que o orçamento dessa pasta era de 7,2 milhões. E o orçamento caiu para 5,4 milhões. Dos 5,4 milhões, 1,2 milhões será de custeio. 4,8 milhões será de pessoal. São 62 profissionais, 62 servidores. Quanto a parque tecnológico, eu aproveito para responder à vereadora, mas também agradeço o questionamento do vereador Toninho. Cadê o vereador Toninho? Está aqui. Do vereador Toninho da farmácia. Então, parque tecnológico é importante explicar. Em primeiro lugar, nós temos a incubadora, que eu acho que é de conhecimento de todos, que hoje a gestão da incubadora é feita pela entidade Agende, e quem paga o aluguel dessa incubadora é a Secretaria de Desenvolvimento, a SD7. No ano passado, o aluguel não foi pago. De janeiro a dezembro do ano passado, esse aluguel era de R$12 mil por mês e ele não foi pago. R$144 mil. Junto com o nosso secretário adjunto Martinho, nosso diretor Marcelo, e também o nosso Emanuel, chefe de divisão, nós sentamos com o proprietário e negociamos 20% de todo o aluguel em atraso. De janeiro a dezembro do ano passado e de janeiro a maio deste ano. E 30% do aluguel de maio a novembro, que é quando vence o contrato. E conseguimos essa negociação, isso tem uma ata, isso está juntado no processo administrativo, portanto, conseguimos uma economia importante para o município, Martinho, de 20% do que era atrasado e de 30% do aluguel de maio até novembro. Conseguimos ainda uma redução no aluguel para renovação deste contrato, de aproximadamente 20% também do aluguel que começa em dezembro. Por que eu estou citando a incubadora? Porque a incubadora é condição sine qua non para a evolução do parque tecnológico. O parque tecnológico, para que ele exista de fato e seja credenciado pelo governo do estado, é importante que tenhamos o centro de inovação. Portanto, há 2 anos, o município, vem tentando recursos do governo do estado para fazer um estudo de centro de inovação. E isso, vereadora Genilda, ainda não havia sido possível.
o que nós fizemos foi abrimos a oportunidade para instituições privadas criarem seus centros de inovação. Uma das instituições, que é a Faculdade ENIAC, que tem um instituto, se prontificou a criar o seu próprio centro de inovação. E será inaugurado no dia 22 de novembro deste mês, o Centro de Inovação, primeiro centro de inovação do município de Guarulhos, que é da Innovation, que é uma instituição do ENIAC. O que acontece? Até lá, a gente espera que o Estado já tenha feito o credenciamento deste centro de inovação, porque toda a documentação está no Estado. Uma vez que o governo do Estado faz o credenciamento, a gente prontamente vai pedir o credenciamento provisório do nosso parque tecnológico. E aí, eu vou até para o questionamento da vereadora Janete Pietá, obrigado pelo questionamento, vereadora, quando ela fala da indústria de automação. É algo que a gente vai querer fortalecer, inclusive no parque tecnológico, porque a automação, vereadora, ela vai não só melhorar a capacidade de salário médio das indústrias, como ela melhora também a competitividade e garante o futuro dessas indústrias. Mas eu concordo com a vereadora, quando a vereadora se preocupa com a geração de empregos, com o volume de empregos. E eu concordo também, vereadora, que a automação, ela diminui sim o número de empregos, mas ela não diminui o valor investido nos trabalhadores. O racional por trás disso é que os trabalhadores que continuarem nessa indústria de automação, eles terão um salário melhor. Portanto, a sua condição de vida será melhor e menos onerosa ao Estado, ao município. O que acontece aqui, vereadora, é que a gente também entende que parte dos trabalhadores que estão na indústria de transformação hoje, eles estão sendo qualificados para essa indústria de automação. Os trabalhadores que não forem qualificados e que não permanecerem nessa indústria, eles terão outros caminhos. Entre eles, microempreendedor individual, e é por isso que o programa Aprende é tão importante, para descentralizar o apoio ao micro e pequeno empreendedor. E aqui vai ao comentário do Douglas, quando ele pede para que a gente faça iniciativas de descentralização. O Aprende é uma delas, Douglas. E é muito legal que você vai ao encontro deste comentário. E a segunda questão, vereadora, que a gente entende é o fomento de uma nova indústria de serviços, de uma nova indústria de conhecimento, que ainda paga um valor inferior à indústria de transformação que temos hoje no município, e o que a gente precisa fomentar é a qualificação desse trabalhador que vai sair da indústria e, infelizmente, não tem qualificação profissional para adentrar a uma nova indústria. E é por isso que a FATEC deve sair de 800 alunos a 7.000 alunos nos próximos anos. E é por isso que a nossa lei de incentivos fiscais, que em breve estará tramitando aqui nesta casa, quer deixar de incentivar apenas duas indústrias, que é a transformação e transporte, mas para incentivar também serviços e a indústria de ensino superior. O negócio educação precisa ser incentivado, porque a educação é o que qualifica o trabalhador do futuro. E é assim que a gente pensa nisso. O parque tecnológico, estando cadastrado provisoriamente, a gente começa a trabalhar com fomento a essas três indústrias: automação, biotecnologia e logística, que é a inteligência no transporte. Serão as três principais indústrias que a gente vai fortalecer para construir o nosso parque tecnológico. Então, aqui eu encerro as minhas considerações à vereadora Genilde e agradeço mais uma vez, e continuo com o nosso vereador Toninho da Farmácia. Já falei sobre o parque tecnológico, vereador, e agora eu quero falar sobre quando o vereador cita a desburocratização ao comércio exterior, vale mencionar que no mesmo período, de janeiro a outubro do ano passado, nós tínhamos uma balança comercial com saldo negativo de 190 milhões. O saldo este ano caiu para 90 milhões no mesmo período. O que quer dizer que o nosso industrial, o nosso empresário de guarulhense, começou a exportar mais. O aumento da exportação do empresário guarulhense aumenta a competitividade. Agora, é fato, vereador, que um município sozinho não consegue desburocratizar a atuação, porque a gente está falando de governo do Estado, a gente está falando de governo federal. Agora, eu acredito muito que o governo Guti, o prefeito Guti, tem liderado o debate com outras cidades.
E assim como nós tratamos o pleito aeroportuário, assim como estamos debatendo o Pacto Federativo, debateremos também a questão da desburocratização do comércio exterior, porque vejo como grande pauta. Então agradeço ao seu comentário e digo que faremos esse debate junto com o prefeito para que esse debate seja levado não só pelo município de Guarulhos, como por outros municípios também ao governo federal. E tenho certeza que a FNP será uma parceira junto a este debate. Agora, eu agradeço aos comentários do nosso vereador Geraldo Celestino, acho que ele já foi, mas sempre muito carinhoso, então agradeço os comentários dele. E vou aos comentários da Janete Pietá, da nossa vereadora Janete Pietá. A quem, vereadora? Eu devo dizer que tenho muito carinho, não é pouco carinho, é muito carinho. Porque eu respeito sua história, vereadora. Eu respeito a sua história, a história da sua família, do nosso sempre prefeito Eloy Pietá. A vereadora, quando deputada, me atendeu lá em Brasília, no seu gabinete, para um pleito que eu fazia para a cidade de Guarulhos. E isso eu nunca vou esquecer. Não só não vou esquecer, como já mencionei isso aqui nessa casa, na primeira vez que aqui estive, aliás, na segunda vez que aqui estive, porque a primeira foi para falar de via rápida, e agora eu registro isso, vereadora. Assim como também registro que quando o prefeito Eloy Pietá sempre foi aos eventos que eu fazia aqui na cidade, e que foi daqui que eu levei os eventos para fora do nosso município, para todo o estado, fizemos mais de 120 eventos, e depois levei para os Estados Unidos, e talvez por isso o meu vício, vereador Edmilson, de falar algumas palavras em inglês, que eu considero palavras globais, mas vou registrar aqui as suas considerações, e também levei para toda a Europa. Hoje, a maior competição de startup da Europa é feita por um guarulhense, William Panek. E eu me orgulho muito disso, mas tenho que me orgulhar também do prefeito que eu tinha à época, que era o prefeito Eloy Pietá, e que me incentivou, e que você, como deputada, também me incentivou. E eu agradeço isso a você, agradeço isso ao Eloy, e agradeço ao hoje deputado estadual Alencar, que também esteve presente nos nossos eventos. Então, vereadora, eu nunca vou esquecer, porque gratidão é algo que anda junto comigo. E eu tenho certeza que o meu sucesso profissional e o sucesso familiar que eu tenho tem a ver com a gratidão que eu tenho também. Então a minha gratidão a você, ao prefeito Eloy Pietá, por terem me apoiado no momento que eu mais precisava, que era o meu começo. Era o começo de um empreendedor que sonhava, e vocês apoiaram aquele sonho. Então muito obrigado. Quanto a registrar aqui, eu fiz o registro do pedido de desculpas à vereadora Janilde e a todos os vereadores, mas agora eu faço pessoalmente a você, vereadora, porque entendo da importância desse pedido. E quando a vereadora cita os pintores e fala do restaurante, eu quero citar uma fala de John Kennedy, JFK. Brincadeira, vereador. Do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, vereador. Conhece esse? Então tá bom. Em uma visita à NASA, vereador e vereadora Janete, o presidente, ao passar por um sujeito que estava limpando, um servidor que estava limpando o chão da NASA, ele perguntou: "O que faz aqui, meu senhor?" E esse sujeito respondeu o seguinte, vereadora: "Eu estou ajudando a levar o próximo homem à Lua." O senso de propósito daquele sujeito estava registrado. E aqui eu reforço o quanto fui mal interpretado na minha fala, e já disse que a culpa foi minha, e registro que a culpa foi minha, porque eu fui o emissor da comunicação. Mas eu quero dizer o seguinte, vereadora: o importante do propósito é que a liderança reforce aos seus servidores o propósito. E é isso que eu procuro fazer na SD7, e é essa mensagem que eu levo a todo o nosso governo. Então, foi isso que aconteceu, fica mais uma vez registrado, e agradeço os seus comentários. Em relação à prestação de contas, vereadora, quando a vereadora coloca a questão de consultorias, que a gente pretende contratar para o próximo ano, eu reforço o seguinte: não daria para aqui na apresentação pautar item por item, mas, como eu disse e ratifico, será disponibilizado a todos os senhores a apresentação na íntegra, e senhoras, a apresentação na íntegra. E aí, Douglas,
você terá acesso aos números também, que é bastante importante e eu concordo com você. Tá legal? Depois, para falar da comissão do sítio aeroportuário, do vereador Marcelo Saminaldo, a quem tenho acompanhado e vejo o seu profissionalismo e capacidade intelectual de liderar esse tipo de debate, eu quero convidar tanto o vereador Marcelo Saminaldo, quanto a todos os senhores que quiserem participar de uma reunião. Vou pedir para que a nossa diretora Marcela organize essa reunião lá no Adamastor, para que a gente receba os vereadores e que a gente possa debater, junto com vocês, qual é o planejamento que temos para o sítio aeroportuário, qual é o planejamento que temos para a relação com o aeroporto. E, obviamente, ouvir de vocês feedbacks para que reforcem o nosso planejamento, para que reforcem a nossa estratégia de interlocução. E quero dizer que concordo que o aeroporto foi, por muito tempo, um instrumento separado do município. E isso precisa acabar. E esse trabalho isso só vai acontecer com trabalho de interlocução, que é o que a gente quer fomentar. O cadastramento do sítio aeroportuário, vereadora, é importante dizer que até 2001, os logradouros o terreno era militar. A partir de 2001, ele começa a ser civil. Ele deixa de ser militar e passa a ser civil. E o que acontece é que nenhum aeroporto conseguiu ser cadastrado. E este pleito nosso é sim uma vitória muito considerada. E ela vai acontecer, porque hoje a ANAC, assim como a Agência de Aviação Civil, justificaram e criaram um ofício que deram a obrigação do aeroporto a ceder isso para o município. Então, isso não é uma vitória do governo Guti, isso é uma vitória da cidade de Guarulhos. Isso é uma vitória de quem é base, mas de quem é oposição. Então, isso não tem lado. Isso é uma vitória da cidade. E a gente tem que entender que quando o lado é a cidade, não tem lado. Então, eu quero convidar a vereadora, pedir para que faça essa interlocução com o vereador Saminaldo, para que a gente possa fazer essa agenda lá na nossa secretaria e conduzir essa interlocução. Tenho certeza que com a experiência de vocês, a gente vai conseguir uma interlocução melhor. Quero também falar do Museu Aeroportuário. A vereadora... Perdão? Aeroportuário, né? Exatamente. O Museu Aeroportuário, vereadora. Quero dizer que um dos pleitos que nós fizemos, não só com a diretoria do turismo e com a diretoria de assuntos aeroportuários, foi conversar com o Museu da TAM. O Museu da TAM está hoje, não está em operação, e a gente fez uma interlocução para trazer o Museu da TAM para Guarulhos, para ser um museu aeroportuário, um museu da aviação civil. E mais do que servir como museu da aviação civil, servir de um museu de entretenimento, né? Que busque entreter o guarulhense e também que atraia o cidadão que não mora em Guarulhos. A gente tem feito isso. O prefeito de São Paulo se manifestou também com o mesmo museu. Construíram uma agenda dentro do Campo de Marte, mas essa agenda não está concluída. Então, a boa notícia para vocês é que a gente continua no páreo para trazer um Museu da Aviação Civil para Guarulhos, e quando a vereadora cita isso, me deixa muito feliz, porque isso quer dizer que nós estamos trabalhando de acordo com aquilo que você espera, vereadora. A vereadora também citou a questão de conhecer a história do município. Eu tenho que dizer que algumas ações estão sendo feitas. Primeiro, na região da Água Azul, o balneário precisa ser melhor ativado, e a gente entende isso. E a gente quer, junto com o turismo, fazer esse trabalho. O sítio da Candinha, a gente também quer reforçar isso. E a gente está trabalhando, e aí é mais legal isso, a gente está trabalhando num documento que possa ser, e isso não é um trabalho do turismo, isso é um trabalho em parceria com a CECEL, com a cultura, com a secretaria, com a CECEL como um todo, através da cultura e educação, para que a gente possa ter a história de Guarulhos nas escolas do ensino fundamental. Porque é a criança que vai levar a história de Guarulhos aos seus pais. É a criança que vai chegar em casa com um livrinho, é a criança que vai chegar em casa e vai contar para o papai, para a mamãe, a sua história. Eu sei porque eu tenho filho e todas as noites procuro ler para ele. E quando eu leio historinhas que ele gosta. E se ele tiver esse incentivo na escola, eu tenho certeza que ele vai trazer para casa e eu vou poder trabalhar esse tema com ele. Não só ganha meu filho, como ganho eu e ganha todo o município. Então, reforço que a gente tem
feito esse trabalho, e isso estará também na apresentação do nosso planejamento. Vereador Edmilson, então, vereadora Janete, obrigado pelos seus comentários e pelas perguntas. Continuo à disposição, tanto para a agenda de assuntos aeroportuários, mas também para futuras agendas. Aliás, já disse ao ex-prefeito Eloy Pietá que gostaria muito de tomar um café para poder aprender com ele e poder entender o que a gente pode fazer de melhor para o município. Assim como estou aberto para essa conversa com ele, estou aberto para a conversa com todos vocês. Vereador Edmilson, então a bancada do PT veio participativa dentro dessa nossa audiência e eu agradeço isso. É verdade. Mas eu digo na interlocução aqui, nas perguntas. O vereador citou o nosso orçamento, que de 7 milhões e 200 foi para 5.400, mas é importante dizer também, vereador, que nós tínhamos mais 1,5 milhão na antiga coordenadoria de assuntos aeroportuários. Esse 1,5 milhão não existe mais. Então, quando você soma 1,5 milhão a 7 milhões e 200, a gente está falando de 8 milhões e 700. 8 milhões e 700 caíram para 5 milhões e 400 e o escopo aumentou, né? E aqui a gente não faz mágica, mas a gente faz trabalho. Basicamente, o racional que a gente tem por trás disso é de utilizar a mão de obra que a gente tem, que é dos 4 milhões e 800, para poder fazer essa mão de obra construir políticas públicas com custeio baixo. E é isso que a gente tem conseguido fazer. Quando o vereador cita o acesso ao Baquirivu, é uma discussão longa e que não está fora da pauta, vereador. Mas eu acho que aqui vale a gente registrar o acesso do terminal Tabuão, que liga ao trem e que liga ao outro lado da rodovia. E que eu acho que pela primeira vez na vida, o cidadão de Guarulhos terá um acesso digno como pedestre ao aeroporto internacional, que é de Guarulhos também. Então, eu acho que esse acesso, ele traz mais dignidade a quem vive no sítio aeroportuário. Mas aqui eu quero convidar o vereador Edmilson, com a sua capacidade intelectual, não só de entender inglês, vereador, mas também de entender o nosso plano, que faça uma visita ao plano que eu trouxe hoje, que faça a leitura ao plano de 2018, para que você entenda que nós temos também um plano de aerotrópole. O conceito de aerotrópole procura desenvolver o município através da integração do aeroporto ao tecido urbano, que é o que não acontece hoje, que é o que não aconteceu na história deste aeroporto no município, mas que a gente vai desenvolver. E dentro deste conceito, a gente sugere, e isso a gente já está trabalhando em discussões com a própria Secretaria de Trânsito, que a gente crie bolsões próximo ao aeroporto e agora próximo ao sítio aeroportuário, para que a gente crie vagas de estacionamentos rotativas, através desses bolsões, para que a gente crie, na verdade, atividades, porque com certeza a gente tem uma imaginação aqui, vereador, que o sujeito que hoje sai de Guarulhos, vai até o Armênia para fazer baldeação, ele pode fazer no terminal Tabuão. E a gente acha que aquela região vai se desenvolver por conta disso. E contamos com o apoio de vocês para que a gente constitua isso. E quem trabalha especialmente nessa região, por favor, venha conversar com a gente, porque a gente tem pauta para falar disso. E isso está no nosso planejamento. Sobre o Washington, vereador, talvez a visita em Washington e os últimos 4 anos que morei fora do Brasil me faça utilizar algumas siglas. Mas eu concordo quando o vereador diz que não teria problema nenhum em a cidade arcar com o custo das viagens. Eu concordo com isso. Mas o prefeito Guti disse o seguinte: Rodrigo, a gente não tem recurso. A cidade está sem dinheiro. Não dá para querer custear essa viagem de Washington. Então, tanto o prefeito Guti quanto eu, demais servidores que estiveram na viagem, custearam as passagens, assim como os empresários que também custearam. E aqui você citou a iniciativa do ex-presidente Lula a fazer esse tipo de atividade, e eu concordo com você, que acho que é uma atividade louvável e que busca trazer investimentos para o município. E vale registrar que a American Airlines, e isso foram temas de discussão, estava na dúvida entre instalar o seu hangar aqui ou no Chile. E essa dúvida acabou na nossa visita até Dallas, que foi na passagem para Washington, onde passamos um dia no aeroporto discutindo com a American Airlines, conversando, conhecendo o seu centro, o seu hangar de manutenção,
e eles apresentando o projeto que teriam aqui. Através da interlocução com o governo do estado, o prefeito Guti conseguiu manter, e principalmente através da interlocução com o governo federal, o prefeito Guti conseguiu manter a vinda do hangar, o que vai trazer por volta de 150 empregos, e cada mecânico de avião ganha por volta de R$ 8.500. Esses mecânicos deverão passar a viver em Guarulhos. Isso não acontece hoje. São mais 150 pessoas ganhando um bom salário, R$ 8.500, que irão conviver com o município. Então, acho que isso é uma atividade importante. Obrigado, vereador Edmilson, pela sua fala e pelas suas considerações. Vereador Acácio Portela, cadê você? Aqui, está aqui na minha frente. Vereador, primeiro, obrigado, você já esteve lá, nos fez uma visita, obrigado pela sua atenção. O vereador sabe o quanto estamos trabalhando para desburocratizar, esse é tema da nossa secretaria, é uma política pública que a gente está cada vez fortalecendo mais. E aí eu digo o seguinte, o Via Rápida Empresas, e os números mostram isso, vereador, ele faz hoje 3 vezes mais em termos de produtividade para licenciamento do que fazíamos no ano passado. O que quer dizer o seguinte, o Via Rápida Empresas, para 70% das viabilidades e dos licenciamentos, nós fazemos hoje em 24 horas. 30% são alto risco. Os KNAIs de alto risco, KNAI é o código que, na verdade, entende, na verdade, ele através do KNAI, a gente consegue, o sistema consegue entender, esse KNAI, esse código, ele é de alto risco ou é de baixo risco? Se ele for alto risco, ele vai para esses 30%. Se ele for baixo risco, em 24 horas, ele está com viabilidade feita e com o licenciamento feito. O que não for baixo risco, ele vai para um outro sistema, ele fica no mesmo sistema, mas ele vai para um outro trâmite. E aí sim, ele pode demorar 30 e até 60, até 90 dias, vai demorar da complexidade. Em alguns casos, devemos citar o seguinte, algumas pessoas, de fato, não colocam toda a documentação e mesmo no baixo risco, esse processo volta e ela precisa começar de novo. Houveram casos que aconteceram isso. Houveram também casos de problema de integração do sistema do bombeiro com a VCB, com o sistema do Via Rápida, que é do estado de São Paulo. Esse problema já foi resolvido. Então, o problema que existiu não está mais existindo. E aí, vale dizer o seguinte, vereador. O Via Rápida, por que ele funciona muito mais rápido? Porque ele une o governo do estado com o governo municipal e com o governo federal. Nós não temos mais três entradas. Nós temos uma entrada única, porque a JUSESP, que é governo do estado, ela está atrelada a tudo isso. Quem faz a gestão do Via Rápida como sistema é a própria JUSESP. Então, para entender por que dessa celeridade, é por conta dessa integração de sistema municipal, estadual e federal, que eu acho, inclusive, que deve servir de modelo para outros tipos de legalizações. Bom, eu quero agradecer ao Ilo Carneiro. Cadê você, Ilo? Obrigado pelos comentários, obrigado pela participação. Vejo como muito importante a participação da sociedade civil nesse tipo de interlocução, nesse tipo de debate. Então, primeiro, eu parabenizo você pela sua atitude cívica. E depois, quando você fala do pequeno agricultor, gostaria de convidá-lo a nos apresentar o seu projeto. Eu acho que a gente está de portas abertas para fazer essa interlocução como governo, mas também, de repente, com o próprio SEBRAE. O SEBRAE, eu acho que pode fortalecer isso. Quando você diz, Ilo, que fizeram um pleito para doação de área e que o governo, a gestão anterior, não atendeu o seu pleito, eu tenho que ser muito sincero em dizer, eu não conheço qual é o pleito e eu não vou aqui culpar a gestão anterior, até porque pode ser que, de fato, o pleito não tenha condições de caminhar. Mas quero abrir o diálogo para que você venha até nós, apresente o seu projeto, para que a gente, junto com o SEBRAE, possa construir uma interlocução para vocês. Pode ser assim? Obrigado. Em relação à Faculdade de Ciências e Tecnologia, eu acho que eu deixei registrado que nós temos hoje o incentivo fiscal que vai priorizar o ensino superior e temos hoje a FATEC, que é por acaso, ou não por acaso,
uma faculdade de ciência e tecnologia e que vai fomentar. Talvez o seu comentário tenha sido para uma faculdade aberta, para uma faculdade municipal. É algo que estudamos e estamos estudando. E quando você cita o Martinho, não é por acaso que o Martinho está estudando esse tema. Agora, a viabilidade do tema, a gente ainda não sabe precisar para você. Mas vai ao encontro daquilo que a gente espera para o município, que é o fortalecimento do ensino superior. Obrigado, Willo, pelo seu comentário. E agora ao Douglas Gustavo. Obrigado. Douglas, descentralização do atendimento e descentralização das atividades. Quero justificar o porquê da Semana do Conhecimento ter acontecido no Adamastor. Mas antes disso, quero dizer para você o seguinte: o seu comentário vai ao encontro daquilo que o prefeito Guti pediu na última reunião de secretariado. E o vereador e hoje presidente Wesley Casaforte estava presente e disse o seguinte: o prefeito Guti disse: precisamos descentralizar as atividades. Não podemos ficar com as atividades só no centro da cidade. Então, o que você pediu é o que o prefeito Guti pediu ao seu secretariado. Parabéns pelo pleito. Segunda coisa, por que a Semana do Conhecimento aconteceu aqui? Imagina você se a gente faz a Semana do Conhecimento lá no São João, que é o seu bairro. A dificuldade para o sujeito que é da Ponte Grande ou da Vila Galvão seria muito maior. Hoje, o transporte público chega muito mais rápido ao centro. E é por isso que fizemos uma Semana do Conhecimento democratizada, de 6 para 48 instituições, de 160 para 220 trabalhos. Fizemos aqui no Adamastor. Mas a descentralização é foco do prefeito Guti e é o nosso foco. E é o que estamos fazendo através do apoio regionalizado ao empreendedor, que é o nosso programa Aprende. E você está convidado, agora até o mês de dezembro, para estar conosco no Shopping Bom Sucesso, custo zero. O shopping fez uma doação do espaço para que a gente possa implantar o nosso Aprende. E por último, você falou dos números. Como eu disse, os números constam na apresentação. Tenha certeza que você poderá olhar a nossa apresentação, criticar e dar feedback a ela. Assim como o nosso planejamento da SD7 está no site da Prefeitura desde o mês de janeiro, vereador. Assim que finalizamos, apresentamos, validamos com o nosso prefeito Guti e deixamos disponível a toda a população no final do mês de janeiro. E assim como planejamos, estamos cumprindo o nosso planejamento. Eu quero aqui, vereador Wesley, agradecer a você pela presidência desta mesa, agradecer a você e a todos os vereadores, em seu nome, agradecer a todos os vereadores dessa casa, porque tem sido, na verdade, todos têm sido muito parceiros à cidade, parceiros ao município de Guarulhos. E eu tenho certeza que juntos, o Legislativo, com o Executivo, com o Judiciário, mas principalmente juntos, a coisa pública, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, com a sociedade, com o setor produtivo, com a academia, a gente vai construir uma cidade muito melhor. Eu quero reforçar o que eu tenho dito e acredito que vocês, vereadores, possam cada vez mais trabalhar esse tema. A vida da sociedade, a vida do cidadão não acontece na federação. A vida do cidadão acontece nos municípios. Nós precisamos trazer cada dia mais o debate das cidades para a vida do nosso país. E isso só será possível o dia que as cidades trabalharem de forma unida, o dia que as cidades começarem a interagir. E é por isso que eu reforço a nossa participação dentro de entidades como o Condemate. É importante para reforçar os pleitos que temos como cidades. Porque senão, se essa integração não acontecer, as cidades continuarão sendo conduzidas pelo governo federal. Muito obrigado a todos e até um próximo encontro. Obrigado. Obrigado, secretário Rodrigo Barros, secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação. Falar aqui a importância, secretário, da sua explanação e esclarecimento que trouxe a essa casa e as pessoas que também nos acompanham em casa pela TV Câmara. É importante frisar esses acontecimentos que vem trazendo a Secretaria
de Ciências e Economia e Tecnológica e Inovação. Também quero agradecer aqui o secretário adjunto, Martinho Riso, meu amigo, obrigado, secretário, pela presença. O diretor de turismo, Ricardo Balcone, obrigado pela presença. Agradecer também a diretora de assuntos aeroportuários, a Marcela Vaz. Agradecer ao Adam Cubo, Adam, que é diretor de Relações Econômicas, e ao Marcelo Rezende, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quero mais uma vez aqui pontuar aqui a presença dos vereadores, doutor Alexandre Dentista, vereador Moreira, vereador Luiz da Sede, vereador Jorge Tadeu, vereador Toninho da Farmácia, vereador Edmilson Souza, vereador professor Rômulo Ornelas, vereadora Genilda Bernardes, vereadora Janete Rocha Pietá, vereadora Sandra Gileno, vereador Geraldo Celestino, que teve que se ausentar, vereador João Barbosa, vereador Pastor Anistaldo, vereadora Carol Ribeiro. E representando os vereadores, a Maria José representando o vereador João Dárcio, a Fernanda representando o vereador doutor Eduardo Carneiro, e o Marcelo também, o Ari representando o vereador Zé Luiz, o Alex Pontes representando o vereador Tiago Surfista e a Daniela representando o vereador Maurício Brinquinho. A Maria Antônia representando o vereador Sérgio Magno, que se encontra com o filho hospitalizado. E são esses os vereadores. Agradeço a presença de todos os funcionários, de toda a assessoria desta casa, a imprensa presente, e não tendo mais assunto a tratar, dou por encerrada essa audiência. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Bom, então hoje foram 3 audiências públicas da LOA aqui, né, ocorridas nessa parte da manhã até agora, hora do almoço. Tivemos de manhã a Controladoria Geral do município, depois a Secretaria do Trabalho e terminando agora com a SD7. À tarde você continua acompanhando nossa programação. A gente volta ao vivo a partir das 2 da tarde para transmitir para você mais uma sessão ordinária. Combinado? Muito obrigado por ter ficado com a gente nesta manhã. A gente se vê. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.